IRDM11 é um fundo que era o queridinho do mercado e hoje está sofrendo bastante. A cotação tem caído, a renda tem caído. E aí, será uma oportunidade, já que ele está abaixo do seu valor patrimonial, ou é armadilha, melhor ficar de fora? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu peço a você o seu like, que você ative o sininho para não perder meu conteúdo, que se inscreva no canal e que mande esse vídeo para os seus amigos. Se você gosta do meu conteúdo, me ajuda a fazer o canal crescer. Eu também estou no Instagram, @EstelaMourão. Aqui embaixo na descrição tem o link do meu perfil, me segue por lá, porque nos stories eu posto conteúdo de fundos imobiliários diários. No último ano, o IRDM11 caiu mais de 21%. Ele agora está sendo negociado a um PVP de 0,92, 8% de desconto a mercado sobre o seu valor patrimonial. O valor patrimonial dele é R$ 87,44. E aí, será que ele é uma oportunidade? Para responder isso, a gente vai olhar juntos o relatório gerencial do fundo e entender o que está acontecendo com ele. Por que o mercado tem batido tanto no IRDM11 e por que a renda está caindo? O fundo distribuiu esse mês 74 centavos, tá? De forma arredondada, tá bom? E ele explica aqui, o gestor explica o que está acontecendo com ele, tá? Houve uma redução nos ganhos, principalmente devido ao desempenho mais fraco da correção monetária. Fundo de papel tem isso, tá? Ele é indexado a um fator, no caso do IRDM11, 62,36% é indexado ao IPCA e a gente teve deflação em junho de menos 0,08. Os rendimentos do fundo, eles são atrasados, tá? Então, o desempenho de agosto reflete a correção monetária de junho, por exemplo, 3 meses de atraso, ok? É normal, tá? Ele trabalha com regime de caixa. O dinheiro que cai no caixa, ele distribui. No caso, como houve uma deflação, não tem inflação para o fundo repassar para o cotista no período. E o gestor diz mais, a carteira de crise do fundo consiste em 125 ativos, cuja correção monetária está vinculada a índices de preço, né? No resultado referente do mês de agosto, 97 desses ativos foram afetadas pela deflação. É isso, né? A maior parte dos CRIs do fundo foram afetados pela deflação. E a gente pode ver isso na DRE do fundo. Essa linha aqui é que vai falar pra gente o quanto de inflação está sendo repassada para o caixa do fundo e depois distribuída para os cotistas. Repare aqui, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, né? A gente está nesse mês de agosto agora. Então, repare que a correção monetária aqui foi 9.129.170, 10.191.604, 8.754.735, 8.870.066. Olha aqui já tem uma baixa, 6.437.025 e aqui, então, 3.126.709, tá? Então, a gente tem aqui, um fator que diminui a renda do fundo, tá? Existe aqui um repasse muito pequeno para os cotistas, tá bom? Repare que aqui nos CRIs, né, quando você compara, os CRIs de março desse ano até agosto, também existe uma queda, tá? A gente já vai falar desses problemas de inadimplência nos CRIs, reestruturação nos CRIs, existe também. Mas a linha que mais afetou o fundo foi a correção monetária, né? Repare que os juros tá ok, não teve tanta variação. Por quê? Porque existe um juros contratados e esse se mantém. É lógico que o fundo faz muito ganho de capital, né? Muita negociação com CRIs também, mas isso é um fato. Uma coisa interessante para a gente olhar no relatório é que o IRDM11 tem uma parcela grande em fundos imobiliários na sua carteira, né? E a gente pode reparar que, em relação à negociação dos fundos imobiliários, março teve prejuízo, abril teve prejuízo, aqui em maio ele começa a fazer um ganho de capital positivo de fundos imobiliários, por quê? Valorização, tá? Em junho, repare o tanto que cresceu de maio para junho, 35 mil.
Julho, 141 mil. Agosto, 675 mil. O fundo já começa a fazer ganho de capital com fundos imobiliários. E isso é muito bom para os cotistas do IRDM11, tá? Porque ele perde numa ponta, ganha em outra ponta também, tá? E a carteira do IRDM11 hoje tem 19,74% de fundos imobiliários. Então ele tem bastante fundo imobiliário no seu patrimônio líquido. Bom, e aqui ele traz as movimentações de fundos imobiliários, né? Ele vendeu, HREC, RBFF e XPML, provavelmente ele participou da emissão do XPML e vendeu, tá? E aí ele fez um lucro, né? Um lucro caixa com esses fundos imobiliários, né? Então, isso traz dinheiro para os cotistas. Mas ele também tem alguns problemas de inadimplência dos seus CRIs. E ele traz o rol de operações com problema de CRIs, né? Olha aqui. Segue abaixo a relação de operações que estão inadimplentes ou que foram reestruturadas. Então, se você somar tudo aqui, e você repare aqui, né? Ele tem CRIs da Gramado Parques, né? Que são os CRIs que DEVA, HCTR e companhia também tem problemas. Ele tem CRI do grupo VAN, né? Que também é um CRI problemático, né? E aqui ele fala a porcentagem do PL que são relacionados esses CRIs, tá? Se você somar todos esses CRIs que estão em situação de carência, inadimplência, carência parcial, tá? Por quê? Aqui ele explica por quê, reestruturação devido a atraso e estouro nos custos da obra. Ativo em reestruturação devido a piora no cenário econômico. Ativo em vencimento antecipado e execução de garantias, que é a Gramado Parques, né? Então ele explica o que está acontecendo. Fato é, todos esses CRIs estão problemáticos, não estão saudáveis, não estão pagando em dia, tá? Bom, Estela, quanto que representa esses CRIs problemáticos? Representa 6,60%. É difícil desenhar com isso. 6,65% do patrimônio líquido do fundo, tá? E além dos problemas nesses CRIs, ele também tem problema com fundos imobiliários. Essa é a carteira de fundos imobiliários do IRDM e repare aqui, ele tem HCTR, ele tem o TORD bonitão, ele tem o Serra Verde, ele tem o Versalhes e ele tem o XPPR, né? Então esses fundos imobiliários tem muitos problemas, a gente sabe, já gravei vídeo aqui sobre o HCTR, DEVA, TORD, Versalhes e o Serra Verde também, já falei sobre ele no vídeo do HCTR. Então, são todos fundos muito problemáticos e isso também afeta o IRDM11. Por quê? Primeiro que o fundo não está valorizando, ele não pode vender e fazer ganho de capital. Segundo que esses fundos desvalorizando, desvaloriza também o seu valor patrimonial, tá? Estela, qual a porcentagem desses fundos imobiliários problemáticos na carteira do IRDM11? 4,04% do patrimônio líquido do IRDM11. Então, se a gente contar a quantidade de DEVA que ele tem, né, que no caso é 2,09% do PL, a quantidade do HCTR, 0,70%, do TORD, 0,56%, do Serra Verde, 0,27%, do Versalhes, 0,22%, do XPPR, 0,20%, a gente tem 4,04%. Então, somando a carteira de fundos problemáticas, 4,04%, com a carteira de CRIs com problema de 6,65%, a gente tem no patrimônio líquido do fundo 10,69% de ativos com algum problema. O IRDM11, ele possui 4 principais estratégias de investimento. Foco em operações estruturadas, essa resolução CVM 160, tá? Oportunidades de ganho no secundário e alocação tática em fundos imobiliários. A alocação tática em fundos imobiliários é o que está causando esse problema de exposição no DEVA, HCTR, Versalhes, TORD, Serra Verde, tá? Mas
ele também já pôs muito dinheiro no bolso do cotista, porque ele tá nessas operações desde o começo, desde quando o HCTR pagava R$2. Ele já vendeu muita coisa no lucro depois que valorizou, porque ele comprou barato lá no começo, quando o fundo era cheio de GPM na carteira e esses fundos estavam baratos, tá? Então ele adquire fundos imobiliários de terceiro para maximizar o retorno do caixa e também aproveitar oportunidades pontuais. Eles sempre fizeram isso muito bem feito, tá? Só que agora eles terminaram com a batata quente na mão, né? Eles não saíram antes de dar problema, tá? Aqui, ó, oportunidade de ganho secundário, tá? Também é algo que o gestor faz com muita propriedade, tá? Os gestores do IRDM11, eles fazem muito ganho de capital com CRI, tá? Eles são famosos por isso. Então, ele fala que há no mercado secundário de CRIs um enorme potencial de crescimento e a Iridium pretende gerar valor adicional com essas oportunidades, tá? Isso aqui é um ponto que eles sempre estão buscando ganhar dinheiro para o cotista. Mas e aí? Vale a pena comprar IRDM11? É uma oportunidade ou é uma cilada? Na minha visão, o fundo não se iguala ao HCTR, Deva e companhia, como vem falando por aí algumas pessoas, tá? Ele, como eu mostrei para vocês, tem problema em 10% do seu PL e não quer dizer que ele vai perder todos os 10% da carteira, tá? Que vai virar pó 10% da carteira. Mas, na minha visão, ele sim tem alguns problemas, o mercado já está precificando, por isso o valor do fundo caiu tanto nos últimos tempos e para mim é uma oportunidade, por quê? Porque eu confio na gestão, tá? O Rafael Selegato, o principal gestor do IRDM11, é um cara que eu gosto muito da visão, dos movimentos, da ética, da transparência e do alinhamento com os cotistas. Para quem não sabe, ele era gestor do VRTA11, ele trabalhava no VRTA11 e ganhava dinheiro para os cotistas do VRTA11 desde 2010. Em 2017, ele funda a Iridium e cria o IRDM11 em 2018 e trabalhou muito bem o fundo até o momento quando realmente ele fez alguns movimentos errados, né? Ele comprou muito bem esses fundos, mas não soube a hora de sair. Inclusive, ele veio a público falar isso em uma live no dia que estourou o problema da Gramado Parques. Se é realmente uma oportunidade para você, vai depender muito da sua visão de mercado, do seu perfil como investidor. Eu particularmente acompanho e tenho o IRDM11 desde que comecei a investir, então tem 4 anos que eu tenho ele na carteira. Gosto da movimentação do gestor, tá? Acho sim que é uma oportunidade, mas sabendo dosar, sabendo fazer o controle de risco na sua carteira, não se expondo demais a esse fundo. Coloca um percentual máximo nele e seja feliz, tá? Na minha visão, hoje com os problemas, 5% da carteira no IRDM11 não deve te causar problemas. Se um fundo, para mim, não perder o fundamento, se ele está passando por algo que, na minha visão, é pontual, e para mim, no caso do IRDM11, é uma oportunidade, mas com ressalvas, né? Não compre demais, não se concentre demais nesse fundo. Bom, essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Você tem IRDM11 na carteira? Tá com medo? Tá comprando? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, ativa o sininho, manda pros seus amigos. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.